todos. A nossa reflexão hoje é sobre a parábola dos talentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 6, 11 e 13. O evangelista Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30, ele nos revela que nessa parábola, Jesus diz que Deus é como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem, chama seus servos e lhe entrega os seus bens, mas entrega seus bens segundo a capacidade de cada um deles. Então, para um, ele dá 5 talentos, para outro, ele entrega 2 talentos, e para um terceiro, ele entrega 1 talento. O que recebeu 5 talentos, ele negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos, negociou e ganhou mais 2 talentos. Já o que recebeu 1 talento, ao invés de negociar com os outros 2 servidores, ele escondeu o talento enterrando num buraco no chão. Muito tempo depois, o homem retorna da viagem e chama então seus 3 servidores para a prestação de conta. E vendo a duplicação dos talentos dos 2 servidores, ele diz a eles: porque fostes fiéis com pouca coisa, darei a vocês muito mais outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que recebeu 1 talento, aproximou-se e disse: Senhor, eu sei que és muito exigente, que ceifas e colhes onde não semeastes. E porque eu te temo, eu escondi o seu talento, a mim confiado, num buraco enterrado na terra. O Senhor então lhe respondeu: você é um servidor muito mau e preguiçoso. Vós sabeis que ceifo e colho onde não semeei. Devias então ter colocado o meu talento num banco e, quando eu retornasse, você retiraria o dinheiro com os juros para me entregar. Chamando outros servos, ele disse: tirai o talento dele e entrega ao que tem 10 talentos, pois será dado a todos os que têm e terão em abundância. Mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que ele parece ter. E lance esse servidor inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui podemos fazer uma análise do talento como um talento humano. E o que é um talento humano? O talento humano é a habilidade, o dom, a capacidade, ou seja, a competência que as pessoas têm para alguma coisa, né? Então, Jesus diz que Deus é como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem, chama seus servidores e lhe entrega os seus bens, mas entrega de acordo com a capacidade de realização de cada um deles. Analisando como talento humano, quais seriam esses bens? São as sementes das virtudes que nos foram dadas por Deus e que trazemos essas sementes na nossa essência para que possamos fazê-la crescer e dar frutos. E ao realizarmos as tarefas que a nós foram confiadas por Deus, nós vamos fortalecendo cada vez mais essas virtudes. Mas como é que nós vamos realizar estas tarefas? Por intermédio
das nossas provas e das nossas expiações. Por exemplo, em família, na profissão, no meio social em que estamos inseridos. Esse meio social pode ser o meio social terreno e o meio social espiritual. Já a duplicação dos talentos pode significar que, ao realizarmos aquelas tarefas a nós confiadas, outras tarefas irão aparecer. E se obtermos também êxito nas suas realizações, estaremos fortalecendo nossas virtudes para que possamos evoluir espiritualmente. A parábola diz: entrai no gozo do vosso Senhor. Essa palavra gozo quer dizer êxtase. Então, poderemos dizer: entrai no êxtase do vosso Senhor. E o que seria o êxito do vosso Senhor? A verdadeira felicidade. Quanto ao terceiro servo, ele diz: Senhor, sei que sois exigente, que ceifa e colhe onde não semeou. Acontece que nós, usando de nosso livre-arbítrio, nós somos os semeadores de nossas próprias virtudes, que são fortalecidas com o nosso trabalho. Mas não podemos esquecer que a colheita, ela é de Deus, né? E Deus se exulta na presença da criatura que venceu suas fraquezas e seus vícios. Quando o desafio aparece, e se nós consultarmos a nossa consciência, saberemos que os nossos deveres, quais são eles, e saberemos também na nossa capacidade de realização que deveremos ativar para que possamos cumprir com a nossa tarefa designada pelo Pai. Esse terceiro servo, ele afirma que escondeu o talento confiado a ele na terra. Esse esconder o talento pode muito bem ser por preguiça, né? Porque muitos de nós costumam fazer isso perante os desafios quando eles chegam até nós. E ele então diz ainda, esse terceiro servo, que temia o seu senhor, ele tinha medo do seu senhor. Ele usa do temor para quê? Para justificar a sua falta de compromisso com o trabalho. Então, ele placidamente estende as mãos e fala para o senhor dele: e a ti eu te devolvo o seu talento. Mas como é que nós vamos devolver um bem que nos foi confiado por Deus, que foi nos dado de presente por Deus, se necessitamos desse mesmo bem como ferramenta para a nossa evolução espiritual? Então, ao regressar à pátria espiritual, esse trabalhador, ele será considerado um trabalhador que fracassou em seus desafios. E ele, então, será temporariamente afastado da tarefa que a ele foi confiado. Afastado por quê? Porque nós temos, quando falimos, nós temos então que aprendermos o valor de cada bem que nós temos em nossa essência, para que possamos então trabalhar naquilo, nos desafios ofertados por Deus, para que possamos então fortalecer as nossas virtudes, né?
quanto mais êxito nós tivermos nas tarefas que foram a nós confiados, mais tarefas serão a nós confiadas. Por isso, a frase será dado a todos que têm e terão em abundância, porque eles têm condição. Eles estão com ferramentas apropriadas dentro de suas virtudes para que possam trabalhar mais em prol do que Deus nos pede para fazer. Mas aquele que nada tem será tirado até o que parece que tem. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que não cumpre com os ensinamentos do Cristo não poderá ser chamado de cristão. E dele será tirado até o que parece ter. E aqui nós podemos citar o exemplo da pergunta que é feita a Jesus. Como separar o bom profeta do mau profeta se todos falam bem? E Jesus responde tranquilamente, pelas suas atitudes. Portanto, aquela aparência terrena, em nada, que teimamos em mostrar como se fôssemos donos das verdades, ela em nada justifica na presença de Deus. É por isso que será tirado até mesmo aquilo que parece que ele tem, né? E diz então que nós podemos analisar o talento como o emprego da riqueza. O espírito Chevaux, em Bordeaux, em 1961, diz que não podereis servir a Deus e a Mamon. E isso é um alerta muito grande para quem deixa-se dominar pela riqueza, sentindo então que é o melhor frente aos outros homens e tornando então prisioneiro das paixões mundanas. Quando esse poderoso instrumento, né, das boas obras é usado apenas em favor de si próprio, né? Então, qual é o melhor emprego da riqueza? Qual é o melhor jeito de empregarmos a riqueza? Dentro daquela máxima: amai-vos uns aos outros. Isso quer dizer o quê? A caridade fraterna, né? Porque a aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade. Agora, nós temos que ter cuidado, né? Não, aqui não estamos falando da caridade egoísta, que é aquela distribuição do supérfluo de uma existência dourada. Por exemplo, as migalhas que caem de uma mesa, ou seja, aquilo que você não precisa, você distribui. Isso é uma caridade egoísta. O Evangelho também nos diz sobre a caridade plena de amor fraterno, né? Que é socorrer nos momentos difíceis a pessoa que necessita, mas socorrer sem humilhar. E de que modo é que podemos fazer? Ajudando primeiro e procurando saber depois se o trabalho, os conselhos, a amizade não serão melhor do que a esmola. Isso, e o espírito Chevaux, ele enfatiza a necessidade de espalhar o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Porque com essas atitudes nós vamos colocar a riqueza sobre uma base segura que irá nos garantir grandes lucros, ou seja, as boas obras. Já o espírito Fenelon,
ele, em Ageu, em 1860, ele diz que a caridade é apenas um dos modos de empregar a riqueza. Com ela pode-se aliviar a miséria, matar a fome, proteger do frio. E qual é a missão dos possuidores de grandes fortunas? A de prevenir a miséria, gerando trabalhos variados e executar esses trabalhos. Lembrando que o trabalho, ele desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem. E Fenelon faz uma pergunta para encerrar no Evangelho. E aquele que enterrou o talento a ele confiado, por um acaso, ele não é a imagem da pessoa avarenta em cujas mãos a riqueza é improdutiva? E Fenelon fala: dai a esmola quando for necessário, mas sempre que possível, convertei essa esmola em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Muito obrigada.